paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui o meu cantinho novo para a gente estar meditando, orando e refletindo nas coisas de Deus. E é com alegria que eu estou aqui com vocês, um tempo demorou para a gente chegar até aqui, mas Deus foi muito bom comigo e por isso eu estou alegre. Bom, a palavra que eu gostaria de falar com vocês já viram aí pelo tema, é sobre caverna. E quantos de nós já não esteve, está ou está pretendendo entrar na caverna? E o primeiro exemplo que passa na nossa cabeça quando nós falamos sobre caverna é sobre o profeta Elias, né? A gente já pensa logo no profeta Elias quando ele sente medo, quando ele pensa naquela situação que ele estava vivendo de perseguição, da decisão de Acabe e Jezabel, que decidiu ali matar todos os profetas de Deus por conta da profecia de Elias que não chovesse sobre a terra, que despertou a ira deles e que Elias ficou temeroso e entrou na caverna a fim de se esconder, a fim de querer fugir do mal que poderia vir sobre ele. E Deus, que não em nenhum momento tinha dito para que Elias fosse para a caverna, Deus vai ao encontro de Elias e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui? E Elias ali fica numa situação muito delicada diante de Deus, mas em nenhum momento Deus repele ou dá aquela dura de perder o fôlego em Elias, e Deus acolhe ele, exorta ele, envia tudo o que lhe era necessário, principalmente cura o seu coração e diz a ele: sobe ao monte. Vai para lá anunciar a minha palavra, aquilo que eu tenho ordenado. Então, nós primeiramente, sempre que falamos em caverna, a gente pensa nesse exemplo. A gente pensa no exemplo do profeta Elias, que foi para a caverna sem que Deus mandasse ele ir. Que foi para a caverna porque ele estava fugindo de algo, e de algo não que fosse de Deus, mas algo que era dele. Algo que ele estava querendo evitar, algo que ele estava querendo realmente desprezar da parte humana, né? Eu não quero viver isso na minha vida, por isso eu vou de toda forma tentar evitar. Então nós pensamos neste exemplo. Hoje eu quero falar com você sobre outra caverna. Eu quero falar sobre a caverna que Davi viveu. Eu quero falar sobre a caverna que está escrita lá em 1 Samuel, no capítulo 22, e eu gostaria muito que você lesse comigo e que você aprendesse mais sobre esse texto, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia e ensinamento, porque eu sinto a presença de Deus aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Aqui nós vemos, chama a caverna de Adulão, que era um refúgio, né? A gente pensa em caverna, que foi algo que o Senhor ali parece que preparou mesmo para que o povo se refugiasse, para que o povo se escondesse. E aqui Davi diz no capítulo 22, retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar.
vamos até aqui, depois a gente lê o versículo 5. É muito interessante porque, diferente de Elias, Deus conduz Davi até este lugar. Davi estava fugindo de Saul, assim como Elias também estava fugindo do medo, da ameaça de morte de Acabe e Jezabel. Davi estava fugindo da ameaça que não era nada velada, mas que ela era muito incisiva acerca da vida dele, que Saul tinha dito e mandado que fosse perseguido de todas as sortes, mandado mensageiros de todas as sortes atrás dele para que ele fosse capturado e morto. Inclusive, todo mensageiro que chegava começava a profetizar, porque Deus não permitia que tocasse nele. Até mesmo Saul, né, quando foi atrás dele, começou a dançar ali no profetizando, porque o Senhor não permitiu que tocasse na vida de Davi, porque o Senhor tinha um propósito. Mas o Senhor fez com que Davi se retirasse. Deus fez com que Davi fosse procurar um lugar seguro e reservado para que buscasse Deus. Veja, Davi não estava fugindo com medo ou fugindo da vontade de Deus para a vida dele. Davi estava se refugiando em Deus. Essa é a grande diferença. Ali Elias estava fugindo do medo de morrer, sem consultar Deus, simplesmente ele vai buscar um lugar para se sentir seguro, mas diante das decisões que ele próprio tomou. E Deus aborda ele, viu? O que você está fazendo aqui? Confia em mim, vai para lá e profetiza, porque eu sou Deus na sua vida. Davi, ele toma uma postura diferente e ele vai se refugiar em Deus, porque Deus havia ordenado ele dessa forma. E ele vai para a caverna de Adulão. E a palavra eu acho interessante que os seus irmãos, os seus pais, eles vão ao encontro de Davi, até porque se eles ficassem ali na presença de Saul, eles seriam mortos. Eles vão ao encontro de Davi no sentido de estar seguros junto com ele. Davi vai ao encontro de Mispa, em Moabe, e diz ao rei: olha, deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Ele vai procurar segurança para os seus pais. Fica cuidando dos meus pais. E aí tem um segredo nesse versículo. Ele fala assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Veja, o tempo que ele estava ali naquela caverna em Adulão, ele em nenhum momento ele está ocioso, em nenhum momento ele está ali jogando papo, conversando com outra pessoa, ele está ali pensando na vida. Não, ele está buscando Deus. Ele está buscando a vontade de Deus para a vida dele. Ele está orando: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a direção do Senhor para minha vida? Porque eu sei que o Senhor me ungiu rei. Eu sei que o Senhor me ungiu rei. Eu sei que eu já derrotei urso. Eu sei que eu já derrotei leão. Eu sei que eu já derrotei Golias, aquele filisteu. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, Deus. Mas o que é que eu devo fazer agora? Qual é a decisão, a posição que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça neste momento? Vou lá e enfrento Saul? Ou eu não posso tocar no ungido do Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça, Deus? E Davi, ele se retira para a caverna, ele entra na caverna, nesse lugar de refúgio, nesse lugar de proteção, nesse lugar que para muitos parece um lugar de gente deprimida. Mas ele vai para buscar Deus. Ele vai para: eu não vou sair daqui até que Deus fale para mim o que Ele quer de mim. Eu vou ficar aqui retirado até que Deus me oriente o que Ele quer de mim. E aí acontece algo tremendo, acontece algo extraordinário. Que uma série de homens, e muito especificamente falando de 400 homens, irmãos, 400 homens, não são poucos. 400 homens se ajuntam a ele e fala assim que todos esses homens, todos estavam numa condição de aperto, estavam numa condição que se assemelhava a Davi de alguma forma, porque Davi estava sendo perseguido para ser morto. Diz que todos esses homens, os 400, estavam numa condição de aperto. Diz que eles estavam ou endividados ou amargurados de espírito.
Eles tinham uma coisa em comum. O que eles tinham em comum? Essa sensação, essa condição do seu coração de está me faltando algo. Está me faltando algo. Amargura de espírito quando dói. E só você sabe onde é que dói, quanto dói, como dói. Em situação de aperto, né? Você sabe como é que é isso, quando você está se vendo numa posição em que não tem lugar para você. Não tem espaço para você ali. Por melhor que seja, por mais bonito que seja, ali não tá bom. Ou endividados, né? E quando você tá endividado, meu irmão, você nem dorme direito. Você pode estar no melhor lugar, no hotel, que você fala, meu Deus, aquela conta, o banco vai me ligar, o telefone vai tocar. A pessoa quando tá endividado, parece que falta o ar. E esses homens, todos eles estavam do mesmo jeito. O que acontece? Eles vão buscar Davi. Eles vão buscar Davi porque eles viam em Davi algo. Eles viam em Davi um referencial. Talvez você também tá assim. Você também tá na caverna. Você também tá em aperto. Ou você tá endividado. Ou você tá de espírito amargurado. Mas ainda assim tem alguém que te procura. Tem alguém que te vê como um referencial. Tem alguém que ainda respeita o teu ministério, o teu chamado e te vê como um ungido. Ainda que você esteja refugiado, mas te enxerga como um ungido do Senhor e deposita em você esperança de que Deus se levantará e não tardará. E eu creio absolutamente nessa palavra. Sabe, talvez é tempo de entrar em Adulão, na caverna de Adulão, e buscar a Deus com profundidade. Buscar a profundidade da revelação de Deus para nós. E não é a revelação momentânea de um fato específico, mas a revelação da palavra de Deus para mim. Como ele disse, olha, cuide dos meus pais, até que Deus fale comigo aquilo que ele tem para realizar. Sabe? Davi estava numa posição de desonra, perseguido, humilhado. Mas o simples fato desses 400 homens procurarem ele, e aqui no versículo 2 diz assim, e ele se fez chefe deles, já o colocou em posição de liderança. Deus, ele transforma a desonra, a vergonha em honra. Eu não sei qual situação que você pode estar passando hoje, neste dia ou nessa fase, neste momento, mas eu sei que Deus transformará essa situação em honra na sua vida. E as pessoas que possam estar em dificuldade e também se sentindo apertados ou também se sentindo de espírito amargurados irão te procurar. E irão querer estar junto com você e falar, vamos passar por isso juntos, porque afinal de contas, nós somos iguais. Independente da nossa dor, nós estamos no mesmo barco e nós vamos vencer isso juntos, porque nós temos o mesmo Deus. Às vezes nós cobramos tanto a perfeição das pessoas, cobramos tanto que eles sejam, sabe, impecáveis, e nós não enxergamos que nós também somos esse povo de espírito angustiado muitas vezes, apertados, endividados e que precisamos de alguém que esteja no mesmo nível que nós para nos encorajar a não desistir. E Davi aqui uniu a força de um exército de excluídos, de um exército de pessoas que não eram tão perfeitas assim. Sim, ele uniu. Ele uniu um pequeno exército de 400 homens. E que logo a seguir, no capítulo 23, já vão virar 600 homens. E rapidamente vai tomando força e proporção. E logo, logo nós veríamos que ele ia estar numa outra caverna. No fundo da caverna. E Saul entraria ali, diz que para aliviar o ventre. Olha que situação. E aí eles dizem, é agora a hora.
de você, Davi, acabar de uma vez com isso. Davi vai simplesmente, ele diz que passa a sua espada na túnica de Saul e ele diz que ele sente em seu coração que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Olha só o temor de Deus. Ele poderia acabar com aquilo, com aquela perseguição e naquele momento se tornar o rei de Israel, definitivamente. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente aguarda o tempo do Senhor na vida dele e ele não toca em Saul. E Saul fala para ele: eu vejo que você será um grande rei para este povo. A única coisa que eu te peço é que você não extermine a minha descendência de sobre a terra. Sabe o que é isso? É quando seus perseguidores passam a respeitar você. Sabe por quê? Porque eles enxergam Deus na sua vida. Porque eles enxergam que acima de tudo e acima dos seus próprios desejos, você teme a Deus. Porque acima dos seus próprios desejos e anseios, o seu maior desejo é obedecer a Deus. Aí os seus perseguidores passam a respeitar você. Sabe, irmão, eu espero no nome de Jesus que você olhe para essa palavra e você fale: não é que eu quero correr para dentro de uma caverna e me esconder, porque não é esse o propósito. Assim como eu já disse que até mesmo quando Elias fez isso, Deus falou: ei, filho, não é isso que eu tenho para você. E Elias saiu e obedeceu a Deus. É que nós venhamos verdadeiramente olhar para a palavra de Deus e dizer: eu quero viver essa palavra com profundidade e conhecimento. E Davi foi buscar a revelação disso com profundidade. Deus acolhe os perseguidos, irmãos. Deus acolhe. Deus não chuta jamais. Outra coisa que eu gostaria de dizer: por que esses homens foram buscar Davi? Por que esses 400 que eram liderados até então por Saul foram buscar Davi? Porque eles não enxergavam mais em Saul uma liderança vinda de Deus com unção. Então eles buscaram a troca da liderança, uma liderança em Deus, uma liderança que tivesse a unção de Deus. Irmão, o governo da sua vida, preste atenção, o governo da sua vida precisa ser Jesus. Não pode ser o governo político, não pode ser o governo religioso, porque a religião não salva. A religião não justifica. Só Jesus salva e só Jesus justifica. Político não transforma a vida de ninguém. Pelo contrário, muitas vezes ele divide e separa as pessoas. Transforme a liderança da sua vida na única liderança que ela deve ter, que é a de Jesus Cristo. Aqui eles foram buscar uma outra liderança que tivesse a unção de Deus. Cuidado com quem você institui como liderança na sua vida. Você pode ter as suas opiniões, você pode ter os seus partidos se necessário for, mas jamais como liderança na sua vida. Fale, pense e tudo que você falar que seja segundo a autoridade do nome de Jesus Cristo. Olha, cavernas, né? A gente tem o hábito de criar cavernas. No nosso coração, sempre digo isso, tem várias cavernas e nós precisamos iluminar elas, porque a gente tem o hábito, caverna é um lugar escuro, nós sabemos disso. E quanto mais escuro for, o que acontece? São lugar para morcegos habitarem, os insetos ficarem, e nós precisamos iluminar esses lugares. Cuidado com a caverna do egoísmo, cuidado com a caverna do medo e cuidado com a caverna da falta de perdão. Porque às vezes nós achamos que não somos egoístas, mas a gente só faz o que a gente quer, quando quer, como quer, né? Como Jonas. Deus falou, vai para Nínive. Não, eles não merecem.
E cuidado, tome cuidado. Davi, nesse momento, ele podia falar para esses 400 homens: vocês estão todos cheios de problemas, saiam daqui, vão cuidar da vida de vocês, porque nesse momento eu tenho que cuidar da minha. E vocês vão chamar muita atenção aqui. Vão se virar para lá, porque senão aí que Saul vai vir atrás de mim mesmo. Vai chamar a atenção dele, ele vai achar que eu tô levantando um exército contra ele, vão se virar. É a caverna do egoísmo. Tome cuidado para que você não faça morada nela. A caverna do medo, que é, infelizmente, a caverna que o nosso profeta Elias entrou porque não queria, né? Eu não quero ver, eu não quero. E a tendência de quem acaba entrando aí é aquela amnésia que nós esquecemos quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida. E também esquecemos quem nós somos, né? Eleitos, transformados, salvos no Senhor. Cuidado. Não se esqueça de quem Deus é e do poder que Ele tem para transformar a sua vida e tudo aquilo que Ele já fez na sua existência. Liberte-se do medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Chuta esse medo para lá, deixa Jesus habitar no seu coração. Davi, olha só o que acontece com ele aqui. Quando ele chega com o profeta Gade, no versículo 5, ele disse assim para Davi: Davi, é o seguinte, não fiques nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O que isso queria dizer? Gade falou assim para Davi: olha, tá confortável aqui. Você tá seguro aqui dentro dessa caverna e com esses 400 homens aqui ao seu redor. É o seguinte, meu filho, sai daqui e vai para Judá, porque você precisa conquistar Judá. Você precisa arregaçar as mangas e ir à luta, porque Deus tem um plano na sua vida. Não fique dentro da caverna do medo, porque Deus tem uma obra para transformar, para realizar na sua vida. E você não pode ficar inerte, esperando as coisas caírem do céu. Haja no nome de Jesus. E a outra caverna que a gente tende a ficar é a caverna da falta de perdão, que eu acabei de falar aqui, que quando Saul estava numa posição vulnerável, Davi podia falar: ah, é? Agora você vai ver. Mas não foi o que ele fez. Ele falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ali ele exercitou o perdão naquele momento e não tocou. Libere perdão para quem quer que seja, em todo o tempo, todos os dias. E você vai ser o maior beneficiado nisso tudo. Ah, mas fulano não merece. E quem somos nós para merecer o perdão que recebemos de Deus? E ainda assim, Ele nos ama e nos perdoa todos os dias. Jesus diz: perdoa 70 vezes 7 por dia. Perdoe. Libere perdão e você vai ser bem-aventurado. No nome de Jesus. Sabe, o que destrói um povo não é a quantidade de ímpios e incrédulos que existem no meio deles, mas é quando tem a ausência da atitude do povo de Deus, dos justos no meio deles. Então, que você possa fazer a sua parte. Que você seja aquele que desempenha bem o seu papel. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Seja você aquele que coopera para o bem de todos aqueles que temem a Deus. Quando que a mudança acontece, Thalita? Quando que a mudança acontece? A mudança acontece quando você deixa de ficar parado. Quando você começar, tudo começa a acontecer ao seu redor. Então, talvez você precise ir para a caverna de Adulão. E ali Deus vai começar a falar com você profundamente. Busque o Senhor. Busque o Senhor profundamente. E Ele vai começar a se revelar a você. Dali em diante, você vai ver que pessoas vão se unir a você. Talvez pessoas com a mesma dor que você. E aí seja o tempo de se levantar e voltar e começar a enfrentar cada uma das celeumas e o Senhor garantirá a vitória, porque Ele é fiel. Desde que você não fique dentro da caverna do egoísmo,
nem da caverna do medo e muito menos da falta de perdão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E eu tenho certeza que nós seremos agentes de mudança, porque somos o povo eleito de Deus. Nação santa, sacerdócio real. No nome de Jesus. Ósculo santo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Deixa sua curtida aqui se foi bênção na sua vida. Seu comentário, porque ele me alegra. E principalmente, compartilhe o vídeo com mais alguém. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.